Tua palavra é luz no meu caminho. A Palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Olá, gente amiga! Continuando aí com o nosso Falando de Bíblia, estamos discutindo aí, conhecendo um pouquinho mais do profeta Isaías. Então, conforme nós vimos aí nesses dias para trás, Isaías fazendo as suas críticas à política interna dos reis que oprimiam a população. Hoje, então, vamos começar a ver um pouquinho da política externa. E a pergunta de ontem era para você ir no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1, para ver do que Isaías estava falando. Então vamos ler lá. Profeta Isaías, abre aí sua Bíblia. Vamos! Como é que você acha que vai aprender a ler a Bíblia sem abrir a Bíblia? Abre a Bíblia, profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam as sombras da morte, uma luz resplandeceu. Ou seja, é a abertura de novos tempos, novas situações para o povo de Israel. Então, vamos nos situar no tempo aí politicamente. Vocês estão lembrados que com a morte de Salomão, o reino tinha se dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Muito bem, o Reino do Norte durou de 931 a.C. até 721, mais ou menos 200 anos. Então, por volta aí do ano 720, 721, mais ou menos, o Reino do Norte acaba. Ele é tomado. Então, enquanto isso, lá no Reino do Sul, o rei é o rei Acás. Então vamos lá, nós estamos aí por volta do ano 720 a.C., no reinado de Acás, aqui no Reino do Sul, e é o momento em que então o Reino do Norte se alia à Síria para lutar contra a Assíria e perde a guerra e é dizimado. Então o Reino do Norte termina aí. Nesse tempo, imagina o que acontece com o Reino do Sul. O Reino do Sul fica então exprimido, fica sofrendo uma pressão muito grande. E naquela de entra na guerra, não entra na guerra, socorre o povo do norte, não socorre, o profeta Isaías entra pregando a neutralidade. E no primeiro momento ele é ouvido. O profeta Isaías vê que aquilo não é uma coisa da vontade de Deus, que eles entrassem nessa guerra contra a Assíria. E então, em princípio, era o reinado de Acás, o rei Acás ouve e então não entra no primeiro momento. Mas logo depois, o rei Acás acaba se tornando vassalo da Assíria. Olha que loucura, o que é a política externa lá. Então, no norte, a Assíria tomou o reino, então já vamos dizer assim, aquela pressão dos assírios em cima, e embaixo, né, ali no sul, ele tem a pressão do Egito. Então, o rei Acás resolve, para se proteger do Egito, ele ser vassalo da Síria, fazer uma aliança com a Assíria. Muito bem. Os capítulos 1 até 11º, de 1 a 11, do livro de Isaías, refere-se então a esse tempo. Refere-se à tragédia que acontece no Reino do Norte e a essa aliança então que o Reino do Sul faz. Tal. Agora veja bem, sempre o profeta Isaías pregando ali a neutralidade, dizendo que não devia entrar nessa e tal. Logo depois do rei Acás, vem o rei Ezequias. E no reinado de Ezequias, lá no sul, o país teve um desenvolvimento muito grande. Mas por quê? Porque a Assíria, de quem eles tinham se feito assim, vassalos, estava muito preocupada com outras questões, com outras guerras, com povos muito mais fortes do que eles. Então, deixou meio de lado ali o povo de Judá, que era o povo do sul. Então o rei Ezequias aproveita e faz uma grande reforma, priorizando o país voltar a ser lá na sua origem, principalmente ressaltando o culto em Javé. Nessa época já do rei Ezequias, o Egito então articulou um plano para tentar um novo ataque contra a Assíria, mas através de Judá, do Reino do Sul.
Isaías mais uma vez insiste na neutralidade. Olha que loucura. Só para vocês irem entendendo. Isso é política externa. O povo estava lá tentando viver a sua fé, as suas coisas, com um monte de dificuldades internas. Mas a política externa pegando fogo. Atacado por um lado, fazendo aliança com o outro, tentando se sobreviver no meio dessa confusão. Alguns anos mais tarde desse tempo aí do rei Ezequias, quando morreu o rei da Síria, lá o Sargão II, aconteceu um novo levante, aí capitaneado pelo Egito e pela Babilônia. Isaías continua insistindo na neutralidade, mas aí não foi ouvido. E então Judá perdeu grande parte do seu território, que foi anexado à Síria. Enquanto eles escutavam o Isaías sugerindo a neutralidade, mais ou menos sobreviveram sem perder regiões. No momento em que se acharam fortes o suficiente, entraram na guerra, então seu território foi diminuído bastante. Muito bem. Mas a importância de Isaías, então, para o seu tempo, e até depois na tradição toda, na composição da redação da Bíblia, aquilo que nós já vimos, o segundo maior livro. E o legado de Isaías foi tão importante que aos poucos eles foram incluindo no seu livro textos que não eram seus, textos de alguns discípulos seus. Hoje nós podemos dividir o livro de Isaías em 3 pedaços. O primeiro capítulo, de 1 a 39, vamos dizer assim, que é quase toda a autoria de Isaías. Depois do 40 ao 55, a gente chama de livro da consolação, ou segundo Isaías, já trata do tempo do exílio lá na Babilônia. E no capítulo 56 a 66, já é o terceiro Isaías, já foi escrito pelos discípulos dele. Então, enquanto Isaías agia na capital, Jerusalém, que era o centro do poder político e econômico, uma outra voz se levantava. Uma outra voz, outro profeta se levantava. E a pergunta de hoje é a seguinte: vai lá no índice da sua Bíblia, pega lá o bloco que tem os livros dos profetas, aí você vai ver lá na ordem: Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, etc, etc, etc. Eu queria que você olhasse qual que é o profeta que aparece em 12º lugar nessa lista. O 12º livro profético da Bíblia. Porque é ali que nós vamos começar a discutir a partir de amanhã. Tua palavra é luz no meu caminho. Falando de Bíblia, com Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 984 13 54 73. 984 13 5473. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF.